E aí, tudo bem? Estamos nós aqui novamente no QP Summit. Eu estou no QP desde o começo e agora no módulo digital, né? Que a gente tem a oportunidade de participar não só no Brasil, mas em outros países também. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Lean Construction, né? Um pouco dos seus resultados e um pouco de exemplos, né? De como nós estamos trabalhando com essa filosofia aqui, tá bom? Só um pouquinho para você me conhecer, um pouco da minha experiência, né? Eu trabalhei 26 anos na Mercedes, trabalhei alguns anos também na Nestlé, na ESAB, desde o começo aplicando o Lean Manufacturing, né? Tive a oportunidade de morar na Alemanha, na Espanha, aplicando todos os conceitos de Lean e agora recebendo o convite para voltar para o Brasil e trabalhar em grandes projetos de construção, a gente está começando a fazer esses projetos em grandes obras já desde 2010, né? Agora recentemente a gente está num grande projeto no Uruguai fazendo um grande shopping, grandes edifícios com grandes players de construção civil no Uruguai. Estou prestando um suporte à Commitment, que é uma das consultorias que existe dentro de Montevidéu. A gente está trabalhando com essa filosofia de Lean Construction dentro do Uruguai que está começando. O Brasil já está mais avançado nesse sentido. Então, falando um pouquinho dessa experiência, né, que eu adquiri através da Mercedes, da Nestlé, da própria ESAB, da Steinbock, que me convidou para vir para o Brasil para cuidar desses grandes projetos, e canalizando todos esses projetos para essa experiência super bacana, né, dentro do Lean Construction. Tenho a nossa experiência também dentro do mundo acadêmico, eu sou professor da Machado Sobrinho no curso de engenharia, né, de PCP e também do cursos de administração de produção, tanto negócios internacionais como administração da produção. E atualmente eu estou junto com a consultoria em São Paulo, Ecântica, em grandes projetos também, principalmente no varejo. Ou seja, para vocês terem uma ideia, né, de como isso pode ser aplicado em todas as unidades, né, em todos os tipos de segmento de projetos, onde que a gente pode, não só na construção civil, mas na manufatura, na parte também onde que a gente tem varejo. Então a gente pode trabalhar em todos os lugares, não só na construção civil, mas em todos os projetos, em todos os processos e produtos. É uma coisa que eu sempre falo, onde existe custo, existem pessoas trabalhando, existe um custo. Então a gente tem uma oportunidade de melhorar esse processo aqui. Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui para vocês, esse programa, né, o QP Summit, que é bem voltado para a qualidade e produtividade, produção, né, como a gente pode melhorar essa performance. Então, dentro do mundo digital, agora facilita que a gente consegue passar isso de uma forma bem rápida, né, e bem integrada, né, em todos os aspectos que a gente pode trabalhar. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho de como a gente pode introduzir o Lean Construction, né, através do Lean, da história do Lean e como isso migrou para o Lean Construction. Independente disso, a gente tem toda uma implementação da excelência operacional. Você não pode entrar diretamente, como é que eu vou melhorar o meu processo produtivo, como é que eu vou melhorar a minha produtividade, a qualidade do meu produto, do meu serviço, sem se preocupar com a sustentabilidade do negócio. Então eu também preciso implementar a excelência operacional. Depois eu vou falar um pouco da filosofia Lean, como ela migrou para Lean Construction, né, para a indústria da construção civil, e alguns exemplos de resultados. Eu sempre falo que existem algumas maneiras de você implementar o Lean Manufacturing, ou Lean Construction, né, ou Lean Office dentro da sua empresa. Mas se você não buscar a excelência operacional, pela minha experiência, já há 24 anos aplicando o Lean, isso acaba morrendo lá na frente, porque você está muito preocupado com a aplicação da ferramenta, está muito preocupado com o resultado financeiro e não se preocupa com a sustentabilidade. E atrás da sustentabilidade, o que existe é a transformação cultural. Então, se você não se preocupa com a transformação cultural, todo investimento que você fez acaba indo por água abaixo. Então, é muito importante você aplicar a excelência operacional. Então, de uma forma assim simples, o que eu mostro para vocês, que são 5 fases que eu considero que são importantes para a gente aplicar a excelência operacional. Então, a primeira coisa é mapear a situação atual. Eu preciso conhecer o meu inimigo. Eu sempre falo, eu não vou para a guerra sem conhecer o meu inimigo. Então, eu preciso mapear o meu processo atual para ter um diagnóstico do meu problema. Aonde está o meu problema? Aonde estão as oportunidades de melhora? Então, existem várias ferramentas para fazer o mapeamento. No mundo da consultoria, ninguém entra numa empresa, chega para um presidente, para um diretor de operações e fala, eu quero reduzir 10, 15, 20% o teu custo, eu consigo melhorar 10% a tua produtividade,
sem ter um diagnóstico antes. Então, o presidente de cara vai te perguntar, mas como é que você chegou a essa conclusão? Como é que você vai reduzir o tempo da minha obra? Como é que você vai reduzir o custo da minha obra sem conhecer a minha obra, né? Então, a gente entra e faz o mapeamento. Depois, a gente faz um alinhamento estratégico, né? Quais são os objetivos do negócio? Qual que é a parte estratégia do negócio? Onde eu quero chegar? Qual que é o objetivo? Onde eu quero atingir? O que que eu quero fazer? Qual que é a parte, como eu trabalho a parte operacional e a parte tática do meu processo. Então, eu preciso fazer o alinhamento estratégico disso. Depois eu tenho que fazer a calibração das metodologias. O que significa isso? Eu tenho várias metodologias para atingir os objetivos que eu preciso. Para cada objetivo eu tenho uma ferramenta, para cada objetivo eu tenho uma metodologia de trabalho, eu tenho uma filosofia de trabalho. Eu preciso calibrar essas metodologias, essas filosofias com os meus stakeholders. Eu preciso mostrar para eles o que cada uma dessas ferramentas traz de benefício para esse processo. Depois a gente faz a execução dessas metodologias, né, de como eu aplico essas ferramentas no campo, né, como os japoneses dizem, no Gemba, onde acontece o processo, para poder começar a trazer os resultados, você sair do teórico e vir para o prático, né? Tudo aquilo que eu mostrei, o que eu consigo ganhar, aonde que eu consigo chegar através da parte prática. E por último, o controle para ter a sustentabilidade. Como eu comentei com vocês, não adianta nada você ter o teu resultado muito rapidamente se eu não me preocupar com a parte de sustentabilidade do meu negócio. Eu já vi muitas empresas começarem muito bem com esse processo e caírem rapidamente, porque não se preocuparam com a sustentabilidade. Isso, perante a produção, você cai num descrédito enorme, porque você faz muita força para implementar essas filosofias e se você não se sustenta, acaba morrendo nesse sentido. Tá ok? Então, falando do ponto 1, que é a parte de mapeamento, aqui eu coloquei para você 4 tipos de mapeamento que eu considero os melhores tipos de mapeamento. Então a gente tem o ODD, né, que a gente chama de Due Diligence, é uma forma de você fazer o diagnóstico do processo. É mais ou menos isso que eu estou ajudando o pessoal da Commitment no Uruguai, fazer o diagnóstico das obras para identificar onde estão os projetos potenciais. Então é uma forma de eu estar colaborando um pouco com a Commitment nesse sentido e levando um pouco da minha expertise para eles também poderem fazer esses trabalhos. E o High Level Mapping, que é um mapeamento de alto nível, né, para você poder ter uma ideia do negócio. Ou seja, aqui eu posso decidir fechar ou abrir uma unidade de negócio, colocar ou tirar um CD, porque eu faço esse mapeamento com essa visão. Já o ODD a gente consegue visualizar não só o negócio, mas também o processo. Então esses 2 tipos de mapeamento é mais voltado para o negócio estratégico. Já o VSM mais conhecido, né, todo mundo já conhece, né, o material já mais divulgado, que é o Value Stream Mapping. O VSM a gente consegue trabalhar um pouco mais no quê? Na parte operacional. Eu consigo verificar um pouco da operacional, como é que está o meu processo. Se eu consigo verificar onde que agrega valor, não agrega valor, então os desperdícios, onde que estão os meus tempos, eu vejo o meu tempo de agregação de valor versus o meu tempo TACT. Então eu consigo verificar através do meu VSM como é que está a minha posição. O VSD já é um fluxo de atividade. A Nestlé utiliza muito isso. Desde as fazendas ou no negócio administrativo, trabalha muito bem com esses exemplos. Então, resumindo, eu tenho 4 boas ferramentas para fazer um mapeamento da situação atual. Qual é o cenário da minha empresa? Então, como comentei, eu não posso fazer nenhum trabalho de melhoria ou processo para modificar o meu negócio sem conhecer a situação atual real. E esses 4 tipos de mapa me trazem essa situação real. Como falado, a gente depois faz o alinhamento da parte estratégica, então eu mapeei todas as áreas, eu mapeei toda a minha cadeia de valor, desde a minha entrada do meu fornecedor até meu produto terminado, passo por diversas áreas, então eu consigo medir desde a parte de planejamento, produção, qualidade, logística, recursos humanos, eu meço todos os departamentos, eu faço um diagnóstico de todos os departamentos, faço um alinhamento dos objetivos, aonde eu quero chegar, qual é a pedra no meu sapato, eu estou verificando os meus KPIs, estou verificando junto com o board, né, qual é o objetivo corporativo. Então eu faço um alinhamento desses objetivos, né, nos processos com as pessoas envolvidas. Então os stakeholders eles têm que estar envolvidos. Falar, ó, existe esse potencial, existe esse problema, existe essa situação atual e existem estas ferramentas para esses objetivos. Eu preciso fazer esse alinhamento estratégico.
Eu não posso fazer nenhum evento de melhoria contínua sem que o board esteja dando ok. Go ahead, a gente consegue ir, mas eu quero ver como é que está a minha situação. Ótimo. Depois eu faço a calibração das metodologias. Eu levo para treinamento desde os meus gestores, então eu faço, por exemplo, regras em uso, Lean by Doing, eu faço treinamentos corporativos, a gente acaba fazendo treinamentos, né? A Icântica, por exemplo, faz um treinamento muito interessante que é o Play Lean. Então são consultorias que já estão voltadas para esses tipos de trabalho, onde a gente consegue melhorar bem a questão, como que um executivo tem que conhecer o seu processo de Lean, o seu processo de excelência operacional. Então eu preciso alinhar isso com os stakeholders e daí cascatear para os mandos intermédios, né, que a gente chama. Então a gente mostra como que é a sequência, né, um pouco mais detalhada da excelência operacional. E aí se eu quero partir para o Lean, eu vou partir para o Lean. Verifico como que eu quero partir para o Lean, se é um sistema puxado, como melhora o meu fluxo. E de repente eu posso estar utilizando uma ferramenta que é o Kaizen, uma filosofia Kaizen, ou até mesmo uma filosofia de 5S, né, como eu posso melhorar minha performance. Então eu faço a calibração dessas ferramentas e dessas filosofias junto com uma metodologia aplicada dentro da empresa, voltada para o Due Diligence. O que o Due Diligence me falou, quais são os projetos que eu tenho que atacar, eu faço a calibração dessas ferramentas. Bom, então, resumindo, eu posso estar aplicando a minha excelência operacional, posso fazer o meu alinhamento de metas, o desenvolvimento da liderança, como eu acabei de falar para vocês, a confiabilidade, segurança, né, toda a parte de educação e treinamento. Eu tenho que fazer minha matriz de qualificação e habilidades aqui, isso aqui ficar dentro da empresa, porque eu preciso fazer com que todo mundo tenha um bom nível, eu tenho que ter equipes multifuncionais, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver essa calibração. Vou fazer a parte do Lean Manufacturing, o que eu vou apresentar? Se eu vou colocar o Lean Manufacturing, eu vou apresentar o Lean Manufacturing, se há necessidade, vamos aplicar o Lean Office, vamos aplicar o Lean Office. Vamos aplicar o Lean Design ou TPM. Se é um processo de uma empresa de indústria de processo contínuo, eu preciso do TPM. Por quê? Porque eu tenho mais máquinas trabalhando do que pessoas. Então eu preciso fazer com que essas minhas máquinas tenham um OE muito bom, uma eficiência global do equipamento muito bom. Eu consigo através do quê? Do TPM. Então, a gente aplica o Lean Value Stream, a gente pode melhorar a estabilidade do processo, melhorar seus fluxos, melhorar toda a parte de sistema puxado, ou seja, o pull system, de acordo com a necessidade do cliente. E por fim, a gente pode aplicar as ferramentas que a gente precisa. Se a gente precisar de um Kaizen, vamos aplicar um Kaizen. Se a gente precisar de um 5S, vamos aplicar um 5S. Se eu precisar trabalhar com a parte estratégica, como é que a gente consegue cascatear as metas e controlar essas metas? Então, tem várias estratégias que a gente pode trabalhar. Como a gente está falando um pouco do mundo Lean, então eu coloquei alguns exemplos voltados para o Lean. E aí, por fim, como a gente faz a sustentabilidade disso, então uma vez esse quadro aqui, para nós, é o que sai do ODD, é o que sai do VSM. Ele me fala os meus projetos e através dos steering committees eu vou controlando se o meu projeto, através desse farolzinho, está ok, está amarelo, está vermelho, precisa de atenção. Então eu controlo isso, né, através desses projetos. Esse daqui foi justamente um projeto que a Steinbock fez, dentro das grandes obras que tinha no Brasil, então tinha vários projetos e a gente ia controlando. Como a gente pode controlar isso? Através dos KPIs, então a gente pode controlar muito da performance de como nós estávamos depois dos projetos e como nós passamos a operar, né? Como a gente tem os nossos números novos depois do projeto. E aí a gente controla tudo isso aonde? É o que a gente chama de War Room ou OBEA, um local físico onde que a gente recebe inputs da produção ou das áreas administrativas. Esses inputs vêm para essa sala e através de uma boa gestão visual e gestão de rotina, nós conseguimos cascatear os problemas, os avanços, a performance e nós vamos controlando. Então é um pouco do resumo de como a gente faz a aplicação da excelência operacional. Existem várias formas, mas pela minha experiência, já há muitos anos trabalhando com isso, essa é a forma assim mais lógica, mais rápida, né, com ótimos resultados de aplicação de uma filosofia Lean, por exemplo, tá ok? Bom, vamos entrar agora então como isso começa na construção civil, como que o Lean entra na construção civil e a gente ganha o nome do Lean Construction, né? Como que a história, os resultados, né? E como a gente consegue aplicar um pouquinho tudo isso.
Então a filosofia ela começa, lógico, né, tudo isso começa dentro da Toyota, muito do Lean, né, vem dentro da Toyota, que tem o seu sistema de produção, que melhorou o seu processo interno para depois ir para os fornecedores, para depois ir para as áreas de negócio, então compras, desenvolvimento, PCP. Então, primeiro o que a gente chama que a Toyota arruma a sua casa, a sua produção. Depois ela vai para as outras áreas e a área de fornecedor. Hoje ela vai até para o cliente, então ela tenta melhorar a relação, ter um maior impacto, conhecer mais o cliente. Então hoje ela escuta mais o cliente. E isso chama a atenção de outros segmentos. Então, a indústria eletroeletrônica, máquinas, equipamentos, serviços, e chama a atenção da indústria naval. Na hora que chega na indústria naval, o que é uma indústria naval? É um navio, né? Onde você tem, você pega um cruzeiro, o navio é um edifício que está deitado. Então, aí isso vai para a indústria da construção civil, porque a aplicação que era feita no navio, a gente pode fazer também na construção civil. Então, por exemplo, você tem um navio, o que você tem no navio? Você tem quarto, banheiro, você tem cozinha, você tem lavanderia, você tem tudo isso. Você tem a mesma coisa num prédio. Então, quando a Toyota desperta o interesse dos outros segmentos e isso vai para a indústria naval, desperta o interesse da construção civil para ter os mesmos resultados. Então, a indústria construção civil sofre na época, eu até coloquei 2 exemplos aqui, esse é do jornal Stuttgart, que dizia que o governo estadual admitiu que o projeto de trem de controvérsia de Stuttgart custará 1/4 bilhão de euros, ou seja, custa muito mais do que estava previsto. Mesmo a estação central de Berlim, né, que estava projetada para 300 milhões, vai gastar 1,2 bilhões. Eu estou dizendo de 2008, 2007, publicações que saíram em revistas e jornais com relação ao quê? Ao custo, né, e o tempo acima do previsto. Né? Eu estou dizendo da Alemanha. Europa, Alemanha, um país organizado, que tudo funciona, tudo direitinho, mas eu tenho problemas na construção civil na Alemanha também. Vindo para o Brasil, o que acontece? Então, ó, 65% das obras, isso em 2009, do estado de São Paulo, estavam atrasadas, ou seja, de 20 obras, 2 estavam dentro do prazo, as outras 18 estavam atrasadas. Né? A FIFA reclama do atraso das obras do Brasil com relação aos estádios. Né? Por 2014, nós estamos falando de 2010. E aí por isso que eu recebo o convite da Steinbock para sair de Barcelona, onde eu morava, para vir para o Brasil para ajudar nesses grandes projetos, porque já estava começando a borbulhar muito a questão do Lean Construction no Brasil. Então, em meados de 2009, 2010, começa a forte, né, tendência da construção civil, a aplicação do Lean. Então, a gente começa a aplicar e aí a gente tem alguns exemplos. Então, lá no Due Diligence, nos primeiros exemplos que nós fizemos de mapeamento, nós começávamos a observar que, por exemplo, 43% das atividades agregam valor e 57% das atividades não estavam agregando valor. E aí a gente conseguia diferenciar, por quê? Por tempo de espera, por arrumação, coordenação de gestão, transporte. Então a gente começa a separar o que a gente chama de 9 tipos de desperdício. Na manufatura, são 7 tipos de desperdício, mais o 8º, que é o intelectual. Na construção civil, são 9 tipos de desperdício. Então, a gente trabalha muito bem identificando esses desperdícios e analisando as atividades que agregam ou não agregam valor. Né? Então, na construção pesada, o tempo de espera média é de 50% em estradas e dutos. Ou seja, de tudo que eu estou produzindo, 50% era espera. É lógico que eu vou passar o meu tempo de entrega da minha obra final. Durante todo o meu processo, eu estou com um exagero de desperdício. Então, são alguns exemplos do que a gente podia trabalhar. Aqui eu coloquei já um exemplo, já em prática, né, construindo várias estradas. Só nesse exemplo aqui, que é um exemplo prático, né, entre homem e máquina, 58% estavam como desperdício. Então, quanto que eu tenho de desperdício de tempo? E de valores? E de contrato, que é um dos 9 tipos de desperdício, que é a questão contratual, quando eu não atinjo o prazo ou os valores pré-definidos. Por quê? Porque justamente eu não faço essa análise correta e vejo o meu processo adequadamente. Aqui são alguns exemplos também que nós aplicamos em uma das grandes obras que nós fizemos, onde que a gente mostra o exemplo aqui, onde que a gente tem um quadro, né, grande, que a gente considera... não é um war room, porque é um espaço aberto, né, mas como se fosse um obeia. O que significa isso?
é um espaço reservado, destinado para os principais indicadores, não todos os indicadores, mas para os principais indicadores de performance, qualidade, custo, entrega, segurança, e eu estou controlando essa performance desses indicadores todos os dias. Então eu posso estar fazendo um check-in, eu posso estar fazendo a entrada do meu processo, a indústria automotiva contribuiu muito para isso, e isso migrou para a construção civil. E esse quadrinho que vocês estão vendo aqui é o quadrinho que o operador leva para frente de trabalho. Então, se ele tem que fazer uma laje, se ele tem que fazer uma parede, se ele tem que fazer uma coluna, uma viga, e isso se repete várias vezes, eu consigo colocar o tempo TACT nisso. E aí onde que está o segredo. Porque muitas empresas, muitas obras que nós visitamos, o engenheiro da obra sempre fala assim, mas eu faço melhoria contínua. Eu falo, ok, ótimo. Eu faço um pouquinho de organização do posto de trabalho, mas ele não sabe o que é 5S. Ele organiza, ele faz limpeza, ele faz housekeeping, mas ele não faz 5S. Então, é diferente você limpar a obra e você fazer 5S. É diferente você pegar o MS Project, você pegar o Primavera e controlar por dia o que você está fazendo e você realmente controlar a tua obra por TACT. Ter um ritmo é completamente diferente. Então, aí que você consegue realmente controlar se você está executando dentro do prazo ou não e o que você consegue melhorar. Só que se você não tem a visão, a metodologia de, por exemplo, ir para um Gemba. O que é o Gemba? Ir no local de trabalho e observar, eles falam assim, mas a gente vai na obra. Não, você vai visitar a obra e você vai olhar a obra, você não vai observar, é completamente diferente. Olhar uma coisa, observar outra. Você ir por Gemba estruturado, com visitas, você está controlando as ITPs, que é as instruções de trabalho padronizado, né? Você está controlando tudo isso, é completamente diferente. Então aí que você começa a reduzir o teu custo, melhorar a tua qualidade de serviço, melhorar a tua segurança e, como consequentemente, você vai melhorar a tua produtividade. Então, é através dessa filosofia que você consegue ter esses resultados. Então, aqui é um bom exemplo que a gente estava falando para vocês de uma reunião diária, um início de produção, onde que isso é abastecido pelo operador. Então, todo dia o operador já sabe o que vai ter que fazer, mas ele controla hora a hora para ver se ele consegue fazer isso ou não. E o mais interessante, uma vez que você está fora da tua meta, está fora do que você tinha projetado naquela hora, você coloca a observação. No comentário, existe um lugar para você colocar o comentário e você coloca, eu estou fora. E quando você começa a preencher essa informação rica, com informação real do que está acontecendo, você tem um dado muito importante. Então você pode trabalhar com algum projeto de Six Sigma, porque eu começo a ter dados históricos do meu processo. Então isso entra dentro de uma gestão de rotina, dentro de uma gestão visual, e eu começo a acompanhar bem mais a minha performance. Então, alguns exemplos de resultados que nós tivemos dentro da construção civil, para que você possa ter uma ideia. Então, esse daqui foi justamente na usina nuclear, está aqui é o edifício do reator nuclear. Então, dentro desse projeto, foi feito um due diligence, foi feito um diagnóstico, foi feito um mapeamento, onde se detectou onde tinha oportunidades de melhora dentro do supply, dentro da qualidade. Eu não posso falhar, isso aqui é um edifício do reator nuclear, tem que estar com qualidade. Produtividade, né? Como as frentes tinham desperdícios na hora de elaborar o processo. Então, aqui, lógico, é uma obra gigantesca de 4 bilhões, mas você também consegue, por mais experiência que a consultoria tenha, o interessante é que você consegue melhorar o processo. Mas o importante, como eu falei para você desde o começo, faça o mapeamento. Independente do mapeamento que você faça, ou se é um ODD, se é um VSM, ou um due diligence, faça corretamente o mapeamento. Não vá para a guerra sem conhecer o inimigo. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha obra, para depois eu começar a entrar com as ferramentas de melhoria, com a minha estratégia de produção, com a minha estratégia de como vou conseguir trabalhar nesse processo. Então, aqui é um bom exemplo que nós tivemos dentro do nosso processo de implementação. Era a primeira vez que estava sendo implementado o Lean Construction dentro dessa construtora. Foi aplicado 5S, mas eu tinha o 5S mais voltado para a limpeza. O 5S eu considero que o 5S, que a gente sempre brinca, a gente até falava assim,
Vamos colocar o sol. O que é o sol? Segurança, ordem e limpeza, né? A Mercedes sempre trabalhou muito com isso, com essa linha, segurança, ordem e limpeza. Mas o 5S não é para deixar o posto de trabalho organizado, limpinho, para quando o diretor ou o presidente passar e ficar bonito. Não, o 5S é uma filosofia de alta performance. E dentro da construção civil, isso ajuda muito quando eu tenho essas ferramentas muito bem aplicadas. E um outro exemplo, no estado de futebol também é a mesma coisa, né? Os resultados, obra entrega no prazo previsto pela FIFA, né? Aceleração sem impacto nos custos, eficiência do corpo administrativo, obra de gestão de modelo cliente. Aqui você tem o exemplo do Obeya também, como a gente criou um Obeya dentro do estádio para poder estar controlando, né? Aqui eles chamavam de War Room também. Então era uma forma de você controlar os resultados, né? Controlar todos os teus indicadores. Você começa a envolver todos os departamentos. Uma das coisas que as pessoas mais falavam era, poxa, a primeira vez que eu estou conversando com o pessoal de PPCP, com o pessoal de compras, com o pessoal de supply, nós nunca nos reunimos para um denominador comum. Então, nessas reuniões, todos eram convidados para poder estar discutindo o que realmente a gente pode estar trabalhando para melhorar a performance, tá bom? Então, eu coloquei só 2 exemplos, né, para que vocês possam ter, para que você possa ter uma ideia do quanto que o Lean Construction traz de benefício. São 2 exemplos de mega obras. Aí você pode me perguntar, poxa, mas eu posso aplicar isso numa obra pequena, numa casa, num edifício? Posso. Como eu já falei, onde existem pessoas trabalhando, existe um custo. E se existe um custo, existe uma oportunidade de você melhorar. Então você pode aplicar o Lean Construction em qualquer área, em qualquer obra que você, desde uma casa simples de 300, 400, 500 metros quadrados, até um prédio que você tem 30, 40 andares. O pouco que se repete é o suficiente para você melhorar a performance do teu projeto. Então, aqui eu quero colocar algumas dicas, né, bem simples para quem quiser entrar no mundo do Lean Construction. Mas isso serve para qualquer processo, para qualquer produto. Então, eu sempre falo o seguinte, se você realmente quer entrar nessa jornada, que isso eu considero uma jornada, você tem que ter primeiro disposição para mudar. Você muda na estrutura, você muda no pensamento, as pessoas quebram paradigmas. Uma empresa que tem 30, 40, 50, 60 anos, 100 anos, tem a sua cultura. Não é para tirar a cultura da empresa, mas é para quebrar alguns paradigmas. A gente tem que se atualizar. Se você quer mudar o teu processo, você quer melhorar o seu processo, você tem que mudar. Você não pode fazer as coisas da mesma maneira. Então você tem que estar disposto a mudar. A outra coisa, você tem que ter a visão do processo. Essa visão do processo está muito relacionado com a medição, com o mapeamento. Eu preciso realmente conhecer o meu processo em detalhe. E o mais engraçado é que quando você apresentava o resultado do diligência ou de um VSM, o board se assustava. Falou, eu sabia que eu tinha problema, mas não tantos problemas assim. Então isso que era bacana quando você mostrava realmente detalhes do processo. Métodos e ferramentas para cada problema, para cada estratégia que você quer fazer, existe uma ferramenta, existe uma filosofia e por trás disso existe uma metodologia de aplicação dessas ferramentas. Então, eu preciso saber qual ferramenta eu preciso para trabalhar com qual problema que eu tenho. Qualificação, eu preciso qualificar as pessoas. O know-how tem que ficar nas empresas. O know-how não fica na consultoria que vai, trabalha e sai. Tem que ficar nas empresas. Então eu preciso fazer com que todo mundo tenha um conhecimento muito bom de Lean, do processo, da atividade. Eu tenho que ter os meus backups, porque nem todo mundo fica na empresa para sempre. Eu tenho um turnover, uma rotatividade normal. Então se eu invisto numa pessoa para conhecer o Lean Construction, eu preciso ter o backup dele, porque senão ele vai embora e leva esse know-how. A organização, se eu precisar mudar a estrutura, eu vou mudar a estrutura, né? Se eu precisar criar líderes, pequenas microempresas, né? Muitas empresas trabalham com isso, a Mercedes trabalha muito com isso, põe células de montagem, onde você tem um porta-voz e você tem os seus colaboradores, né? E esse porta-voz ele não está como lá para punir disciplinarmente o grupo, mas sim ser o representante do grupo. Então você muda a estrutura, inclusive numa construção civil também com relação a isso. Plano de workshops e projetos, então o Due Diligence me fala, como eu mostrei para vocês, qual projeto começa, termina, quando, quem são as pessoas envolvidas. Eu preciso ter realmente um norte desses projetos.
indicadores para verificar se esses projetos estão indo dentro do esperado, como que eu posso estar trabalhando com isso, se eu estou atingindo as minhas metas. E por fim, a comunicação, para um respeito, a celebração dos resultados é importante dentro dessa comunicação. Aqui a gente coloca muita semente de transformação cultural para sustentar toda essa filosofia. Então, isso é um pouco o que eu queria mostrar para você de exemplo de como aplicar excelência operacional dentro da construção civil, como surgiu a construção civil, alguns resultados da construção civil e finalizo um pouco com algumas dicas de como você pode estar aplicando essa metodologia, seja em qualquer processo, né, em qualquer tipo de obra, é um pouco do que a gente queria falar. Então aqui tem nossos contatos, né, para você que quer explorar um pouquinho mais. Nós temos no nosso curso gratuito, o curso de Lean Construction, você tem o overview, ele é bem gratuito, onde que você pode entrar, conhecer um pouco mais a fundo desse curso. E se interessar, a gente pode estar trabalhando um pouco mais no curso já bem completo, onde que você pode ter muito mais exemplo, muito mais resultado, detalhe realmente de como você pode aplicar essa filosofia. Bom, valeu, mais uma vez participando desse QP Summit aqui dentro da Voito. Muito obrigado aí, o pessoal ter me convidado mais uma vez e espero que você tenha gostado. Bom, vou aproveitar e vou quebrar o paradigma aqui. Júlio, obrigado, tá? Obrigado. É muito bacana pra gente. Eu acho que eu tenho que abaixar para falar na câmera aqui, talvez a câmera esteja me cortando. Legal. Mas para mim é uma grande satisfação ter você no nosso quadro aqui, compartilhando experiência, Ótimo. mostrando exemplos de sucesso. É gratificante ter a gente aqui junto e, Legal. enfim, é uma parceria que tem muito para dar certo. Beleza? QP 2019, então? 2019 nós estamos juntos de novo. É isso aí. Um abraço, até mais. Abraço, tchau, tchau.